Livro As Pupilas do Senhor Reitor, autor Júlio Diniz. Bom, essa história foi publicada inicialmente em forma de folhetim no ano de 1866 e no ano seguinte, em 1867, foi lançado como livro. Essa edição que eu estou mostrando para vocês aqui, que vocês estão vendo a capa, é da editora Martin Claret e é do ano de 2008. Contém 355 páginas. Agora eu vou ler a sinopse para vocês. As Pupilas do Senhor Reitor foi inicialmente publicado no Jornal do Porto e ocupa um lugar de destaque na biblioteca de Júlio Diniz. O romance narra a história de duas irmãs, Clara e Margarida, filhas do mesmo pai em casamentos diferentes, dotadas de personalidades totalmente opostas. A primeira, expansiva e alegre, sempre feliz. A segunda, fechada e centrada em ideias e cheias de reminiscências infantis. A obra é um romance de costumes de um evidente e profundo realismo, em que a diferença das publicações de sua época continua até hoje. É uma leitura totalmente envolvente. O livro inicia contando sobre o rico fazendeiro José das Dornas. Ele possui 2 filhos. Pedro é o filho de boa aparência e cheio de saúde. Sendo ele o mais forte dos irmãos, o pai decide que ele dará um bom herdeiro e cuidador das terras da família. Seu outro filho, é o Daniel. Ele possui uma aparência frágil e tinha saúde bem debilitada. Por ele ter uma aparência frágil e a saúde debilitada desde que ele nasceu, o pai decide que o melhor caminho para o Daniel é virar padre. O Daniel, então, ele acaba sendo colocado em uma escola religiosa. E já sendo um jovem rapaz, estava em preparação para iniciar no seminário, quando o reitor chama seu pai para uma conversa séria. O reitor conta a José das Dornas que seu filho não tem vocação nenhuma religiosa. O jovem Daniel vive chegando atrasado, faltando às aulas, e o reitor acabou descobrindo que ele tem interesse por mulheres, ao ver o namoro, digamos assim, inocente de Daniel com a jovem Guida. Guida é apelido, no caso a jovem se chama Margarida e é uma das pupilas do reitor. José acaba aceitando o conselho do reitor e envia o Daniel para a cidade. O jovem fica afastado durante 10 anos. Nesse período, ele acaba cursando medicina e ele volta à cidade já formado como médico. Sua namoradinha de infância, no caso a Guida, que agora já é uma mulher, a Margarida, ela acabou se tornando uma professora infantil, mas ela continua mantendo seu amor de infância por Daniel. O Daniel volta para a cidade depois de 10 anos, mas ele volta totalmente diferente. Além de agora ele ser um homem, ser formado, ser um médico, ele acaba se tornando um bom vivant. E ele gosta de frequentar bares, festas, e ele tem o péssimo hábito de dar em cima de todas as mulheres que ele vê pela frente. Inclusive, em uma das andanças na cidade, ele acaba se deparando com uma mulher que chama muita atenção dele, e essa mulher se chama Clara. Vocês se lembram que a Margarida tem uma irmã? Sim, gente. O Daniel se interessa exatamente pela irmã da Margarida, a Clara. A Clara, além de ser uma jovem bem bonita e charmosa, ela tem um bom senso de humor e vive sorridente. Mas aí que o Daniel teve uma grande surpresa. Ele não esperava que essa moça, no caso a Clara, já era comprometida. E adivinha com quem? Com o Pedro, gente. Com o irmão mais velho do Daniel. No início, a Clara até achou um pouco de graça, assim, a forma como o Daniel chegava próximo a ela, ficava galanteando ela, elogiando e tudo mais. E ela foi, assim, levando tudo na brincadeira, as investidas dele, sempre sorrindo, sempre levando com bom humor.
Até que ela começa a perceber a gravidade disso, porque se alguém observar isso e contar para o noivo dela, ela pode perder o noivado e acabar ficando mal falada na cidade inteira, né? E quem alerta isso para ela é a irmã dela, a Margarida. Depois de ter essa conversa com a Margarida, e a Margarida puxar bastante a orelha da irmã da Clara, né, dizendo que ela estava sendo irresponsável, que ela poderia ficar mal falada, poderia perder o noivado com um bom rapaz que era o Pedro, de família rica, que iria herdar a fazenda e tudo mais, ela resolve então marcar um encontro com Daniel para poder desfazer qualquer ligação entre eles. Ela fica bem ansiosa e eles decidem se encontrar no jardim da casa para poder pedir ele para parar de ir atrás dela e deixá-la em paz. Para vocês terem noção, ele perseguia ela em casa, na rua, até quando ela ia na igreja, ele ia atrás dela. O que ninguém esperava era que o Pedro inventou de visitar a noiva dele exatamente naquela tarde em que o Daniel tinha ido falar com ela no jardim. E eles acabam sendo surpreendidos pelo Pedro chegando lá do nada, e ele andava sempre armado. E era um moço muito desconfiado. Por ter uma noiva muito bonita, ele observava que os homens ao redor ficavam olhando para ela, sendo que ele não fazia ideia de que o próprio irmão estava dando em cima da noiva dele. No meio dessa confusão toda, a Margarida resolve que vai salvar a honra da irmã dela e decide fingir que quem estava se encontrando com um tal rapaz no jardim era ela e não a Clara, salvando assim o pescoço e honra, né, e noivado da Clara. Sendo que aí, gente, a confusão já estava armada. Por quê? Porque os vizinhos à volta ouviram o falatório e acabaram sabendo, né, que a Margarida estava tendo um encontro escondido com um rapaz no jardim. Que, por sinal, esse rapaz era o Daniel, que já estava com uma fama horrível na cidade inteira. Para vocês terem noção do quanto isso se espalhou, que até o público da igreja começou a falar mal dela. Depois de toda essa confusão armada, o Daniel resolve que vai tomar jeito na vida e que vai parar com a bebedeira, vai parar um pouco com essa farra toda que ele estava fazendo e decide começar a trabalhar como médico. Mas ele acaba resolvendo ignorar um pouco os conselhos do antigo médico da cidade, porque ele acha que os ensinamentos do médico anterior estão totalmente ultrapassados. Porque o que acontece? O médico, né, mais antigo da cidade, ele acredita muito em mito, lenda, tudo mais. E o Daniel, ele é muito voltado, assim, para a ciência, sabe? Então, ele vê a questão das doenças, dos sintomas e dos tratamentos totalmente diferente do que o médico anterior da cidade. Agora, falando um pouco mais do Pedro, Pedro, ele é o irmão mais velho, né, do Daniel. E ele sempre foi um trabalhador do campo, ao contrário do irmão dele, né, do Daniel, que saiu para estudar desde pequeno. Pedro, desde pequeno, sempre teve junto com o pai ali lidando com a terra, crescendo para saber como iria tocar a fazenda futuramente e como iria proteger as terras da família. Agora, falando um pouquinho sobre a Clara ela é fruto do segundo casamento do pai da Margarida. No caso, o pai da Margarida era casado com a mãe da Margarida, mas aí ele ficou viúvo. E aí ele se casou com a mãe da Clara, sendo que elas eram de status sociais totalmente diferentes. Enquanto a mãe da Margarida era uma jovem pobre e eles viviam de forma mais simples, quando ele se casou com a mãe da Clara, o pai delas estava com uma situação financeira melhor e a própria mãe da Clara era uma mulher assim mais estudada, sabe? Por isso, a Clara acabou tendo muito mais essa questão de educação, de bons costumes e tudo mais do que a própria Margarida. A Margarida acabou virando babá da irmã dela, Clara, e acabava servindo como, assim, empregada da casa. Como eu disse, a Clara sempre foi muito mimada, principalmente na época que a mãe dela ainda estava viva. Mas aí ela teve que começar a correr atrás de arrumar algum trabalho depois que a mãe dela faleceu, porque elas acabaram perdendo o pai. E no caso, a Clara perdeu a mãe e a Margarida perdeu a madrasta, né? Mas a madrasta também não fazia muita questão da Margarida, sendo bem sincera, assim. A Margarida, ela é uma jovem muito sofrida, sabe? Muito mais adulta pela idade dela, porque ela teve que assumir responsabilidades desde criança.
Ela perdeu a mãe dela muito jovem, ou seja, ela teve que começar a cuidar da casa ainda muito cedo, a ter responsabilidade mesmo de uma dona de casa muito cedo, perdendo parte da infância dela. Depois ela teve que meio que virar cuidadora da irmã dela mais nova, da Clara. E ela também começou a trabalhar desde bem cedo. A Margarida, por ser uma jovem mais tímida, mais retraída, ela tinha encontrado no Daniel alguém para conversar, sabe? Alguém que entendia ela, por isso que ela já se apaixonou por ele ainda bem jovem. E ela via que ele podia ser alguém que poderia apoiar ela. Ao contrário da irmã, a Margarida, ela tem muita empatia pelas pessoas. Inclusive, ela até pediu, né, o apoio do Daniel no momento da morte do seu professor. Enquanto a Margarida é mais emotiva e mais fechada, a Clara é mais razão. E nesse cenário, né, povoado em tempos totalmente diferentes. Gente, eu vou ler esse trecho de novo aqui do meu resumo porque eu me atrapalhei com barulho aqui de carro, que eu tomei um susto. Eu tava dizendo que a Margarida, ela é muito emotiva, enquanto a Clara, ela é mais razão, né? Nesse cenário que é povoado de diferentes tipos humanos, onde a bondade só é maculada pelo moralismo, quase inocente. Esses eventos, né, que acontecem acabam se tornando um escândalo, prejudicando totalmente a reputação da Margarida. No caso, a Margarida ela era até bem vista, assim, não era uma jovem tão notada e tal, por ser de origem pobre, ser órfã, trabalhar, ser professora e tal. Mas depois daquela confusão com o Daniel, ela acabou ficando com a reputação muito ruim, ao ponto das pessoas evitarem até conversar com ela na rua. O Daniel ele ficou muito admirado pela empatia, né, e bondade da moça e a vontade dela de proteger a honra da irmã dela a todo custo. E com isso ela acabou protegendo a honra dele também, né, porque acabou fazendo com que ele não ficasse brigado com o irmão dele por estar dando em cima da noiva dele. Depois do acontecimento, ele acabou ficando muito com a imagem da Margarida na cabeça dele. E ele começou a tentar lembrar de onde já tinha visto ela, porque ele teve a impressão de já conhecer ela antes. Foi aí que ele lembrou que os dois eram super grudados na época de infância. Essa confusão toda que aconteceu serviu, né, para o Daniel começar a tomar tino assim, na vida, dele começar realmente a trabalhar, a tomar mais conta, mais cuidado, né, com o nome dele, com a honra dele, a honra das moças com que ele mexia. Ele parou de dar em cima de todo mundo. E eu achei bem bonitinho porque ele acabou se lembrando da Margarida, né, que ele acabou percebendo que a Margarida, no caso, era a Guida dele de quando ele era criança. E ele acaba se reapaixonando por ela e tentando se aproximar dela e tentando conquistar ela. Porém, ela fica muito pé atrás, porque como ele voltou com essa fama de dar em cima de todo mundo, e ele já tinha causado todo aquele transtorno para a vida da irmã dela e dela, ela ficou muito receosa se realmente devia ficar próxima a ele ou não. Depois de resistir muito, refletir muito sobre tudo o que estava acontecendo, ela resolve ceder e deixar o Daniel se aproximar mais da vida dela. Ele até pede ela em casamento, gente. Essa parte do livro eu achei muito fofo. Ele pede desculpas para ela pelo ocorrido, ele diz que quer consertar as coisas, que não quer que ela fique mal falada, que ela não merece isso. Ele promete que ele vai ser um homem melhor e até aquele momento ele realmente estava sendo um homem melhor. Ele parou de ficar bêbado, parou de ir para bar, parou de dar em cima de todo mundo. Ele realmente ficou focado somente nela, sabe? E aos poucos ele vai focando em ter um relacionamento com ela e ser um bom médico para a cidade. Então a reputação dele começa a se reerguer, sabe? As pessoas começam a ter uma admiração por ele que antes não tinham. Uma curiosidade é que esse livro ele já foi adaptado algumas vezes, tanto para teatro e até mesmo para televisão, tá? Aqui no Brasil a gente teve uma adaptação desse romance para TV. Deixa eu ver se eu acho aqui o ano, gente, que eu tinha anotado. Foi produzida pela primeira vez como novela em 1970 pela TV Record e foi, de novo, feita uma adaptação nova para a novela já em 1994 pelo SBT. Ou seja, tiveram duas novelas do mesmo livro.
Uma na época dos anos 70 e a outra nos anos 90, feita pelo SBT. Eu gostei bastante do livro, da forma como foi feita a narrativa, a forma como os personagens foram evoluindo a cada capítulo, sabe? E eu gostei muito do final, né? De como ficou as coisas. A Clara conseguiu se casar e ficou bem com o Pedro. A Margarida conseguiu ficar com o amor de infância dela, né? Que era o Daniel. E ele também voltou a ter aquele amor que ele tinha, amor e carinho que ele tinha por ela, de quando eles eram crianças. É muito fofo, porque eu não sei se eu comentei antes, né? Eu tô aqui já falando, já tem uns 15 minutos, e eu não sei se eu comentei antes que foi o Daniel que ensinou, inclusive, a Margarida a ler e a escrever, né? Então, assim, eles passavam muito tempo juntos quando eles eram crianças, e foi ele que ensinou ela a ler e escrever, e ele sempre ficava mostrando os livros para ela, né? E ela se interessou tanto, né? Que não é à toa que ela virou professora depois de adulta. Bom, espero que vocês tenham gostado da resenha e resumo do livro de hoje. Não esquece de dar like, compartilhar para um amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo, se inscrever no canal, porque quando vocês se inscrevem, eu vejo que o meu trabalho está sendo... Esqueci agora a palavra, gente, me deu branco. Sendo reconhecido. Que as pessoas estão realmente gostando e tá valendo a pena eu criar esses vídeos, tá bom? Boa leitura e até o próximo livro.